Cara, eu tô muito feliz hoje e eu espero que tu esteja também. Hoje eu vou falar um pouco sobre como foi minha experiência na ESA, Escola de Sargento das Armas, que, aliás, eu só estou gravando esse vídeo por causa também que no primeiro vídeo, que basicamente tem o mesmo contexto, no qual eu falo como é que foi minha experiência com o Enem 2022, levando em consideração que aquele vídeo teve um público muito bom, eu decidi então fazer esse vídeo explicando como é que foi minha primeira experiência na prova da ESA, a qual eu fiz lá em Teresina. O intuito de trazer esse vídeo, falando um pouco sobre a minha experiência, é também com o intuito de motivá-los a tentar olhar um pouco também para essa visão que muitas vezes a escola não nos dá, que é das provas militares. Porque se não fosse eu pesquisando esse mundo das provas militares, eu não saberia de jeito nenhum se existiria SpaceX, se existiria a ESA, se existiria CFN, se existiria EAM e por aí vai. Porque infelizmente o nosso ensino ele não nos motiva para ir para esse rumo também. Haja vista que o Enem é o exame nacional do ensino médio. Aliás, a gente está no ensino médio, na escola e teoricamente, né, para seguir o sistema a gente teria que fazer essa prova, já que é para calcular, para mensurar como é que foi o nosso nível de ensinamento ali no ensino médio. No entanto, tem outros campos de visões que a gente pode também adentrar, como é o caso da prova militar da ESA, a qual eu vou falar hoje. Esse vídeo eu espero que te ajude a trilhar teu caminho, caso tu queira ser um sargento aí, que é um caminho muito bom também. A minha experiência com a prova da ESA foi a seguinte: eu já falo logo que eu não estudei efetivamente a prova da ESA, porque como vocês não sabem, ou se não souberam agora estão sabendo, meu foco principal é medicina. Eu quero medicina, não sei quando é que eu vou conseguir, mas eu vou batalhar até o fim. Eu gosto muito da área militar, gosto muito de exército, por aí vai. E aliás, meu sonho supremo, não sei se Deus quer isso pra mim, mas é meu sonho, que é ser médico do exército. Porque eu gosto muito de medicina e principalmente também medicina atrelada ao exército, porque é uma coisa fenomenal. Mas eu não sei qual é o caminho que Deus vai permitir para que eu vá. O que ele decidir pra mim tá bom demais. Aliás, eu vou fazer todas as provas, ou tentar pelo menos fazer todas as provas militares próximo ano. Caso você já vai fazer, já tem na data prevista aí do teu calendário alguma prova em mente que vai fazer, dizem nos comentários que eu vou ficar bem feliz em saber qual é a prova que tu vai fazer. E quem sabe a gente também vai ter provas em comuns que a gente vai fazer próximo ano, né? E eu sou uma pessoa muito mente aberta, entende? Embora eu queira muito medicina, queira fazer a prova do Enem, quero obter uma pontuação muito boa, eu não deixo de olhar para as provas militares, porque eu levo isso mais como uma experiência de vida. Uma das melhores experiências que eu tive na minha vida foi de ir para Teresina, né, capital do Piauí. Cara, entrando na universidade, né, Nova FAP, imagina aquele tanto de pessoas jovens buscando seu sonho ali mediante a realização de uma prova. Cara, foi pra mim uma das experiências mais incríveis pra mim, ver aquilo dali, sabe? Você entrar numa sala com 50 pessoas e todo mundo ali fazendo a prova. Cara, parecia que eu tava, sabe, aquela felicidade. Pra quem não sabe, a ESA é uma prova de 50 questões e ela é dividida em 4 áreas, né? A primeira, matemática, a segunda, português, a terceira, história e geografia do Brasil e a última, inglês. E eu vou falar como é que foi minha pontuação. Mas antes disso, eu queria falar como é que é as etapas de classificação da ESA. Pelo que eu entendi, né? Eu não cheguei a muito fundo como é que funciona tudo direitinho, mas o que eu tentei, o que eu souber, eu vou tentar falar aqui pra você. A primeira etapa de classificação ela é chamada de mediana. Ou seja, você precisa alcançar a média para não ser eliminado logo de cara. Que, aliás, foi uma das etapas de classificação que foi implementada em 2022, desse ano. Ou seja, anos anteriores não tinha essa etapa de classificação. E a próxima etapa de classificação, que foi a que eu não passei, na verdade deu um pouco longe de passar, foi a nota de corte. Por exemplo, eu quero medicina, nota de corte da UFP, ano passado, se não estiver enganado, foi 799. Que no caso é a nota do último candidato que passou em medicina. Se eu não alcançasse aquela nota, por exemplo, se eu alcançasse 800, eu estaria dentro. Como eu não alcancei 800, eu estou fora. Da mesma forma, funciona na prova da ESA, que o último colocado tem tal nota, ou seja, você precisa ter uma pontuação a fim de que você possa passar maior do que o último colocado daquela vaga. Aqui tá a provinha da ESA, uma prova muito massa, velho. Nossa, eu gostei bastante. Como eu já estava acostumado em fazer a prova do Enem, fazer simulado, fazer a prova da ESA foi meio que fácil, entre aspas. Por quê? Porque você tinha ali 4 horas, se não estiver enganado, para fazer 50 questões, eu já estava preparado para o Enem, que são 5 horas para fazer 90 questões. Convenhamos que a prova do Enem é um pouco mais difícil do que a da ESA, devido ao fato de ser mais cansativo. Lá você encontra mais texto, lá você encontra mais contexto e por aí vai. Já a prova da ESA não. A prova da ESA é aquela que você vê a questão e você, cara, eu sei ou não sei. A prova do Enem você olha a questão e fala, meu Deus, pra onde é que vai? Entendeu a diferença? Eu não alcancei uma nota que desse pra me passar, eu consegui 34 acertos, ou foi 36, 34 acertos, contando com os anulados, que foram 4, se não estiver enganado,
2 de português e 2 de matemática. Com isso eu consegui 34 questões, né? Aliás, eu fiquei com muita raiva de umas questões anuladas de matemática, aquela do cilindro, cara. Aquela do cilindro eu sabia por onde é que ia. E eu fiquei, eu acho que uns 30 minutos naquela questão, que é a questão do cilindro, que aliás que é uma questão semelhante no Enem, aquela do conezinho, só que lá era um cone, aqui era cilindro. Eu fui pra prova da ESA com meus conhecimentos de Enem. Para não dizer que eu não estudei para ESA, eu tirei uns 4 dias antes daquela semana para me fazer prova, para me fazer questões. Aliás, eu fiz cerca de 400 questões que estão aqui na live no meu canal. Como eu não tinha estudado para ESA, eu só tinha uma semana antes para me fazer alguma coisa. Peguei essa uma semana para fazer questão da ESA e esquecer um pouco do Enem. Eu fiz cerca de 400 questões, 380, alguma coisa assim. Matemática, eram 14 questões, eu acertei 9, contando 2 anuladas. Português, eram 14 questões, eu acertei 8. Geografia eram 12 questões, eu acertei 8. Inglês era 10 questões, eu acertei 7. Como eu falei que a primeira etapa era da mediana, eu vou te mostrar a mediana, como é que ficou a mediana da ESA. Matemática, a mediana foi 5. Português, a mediana foi 5,714. História e Geografia foi 5. Inglês foi 4. Pesquisando um pouco sobre o que seria essa mediana, basicamente é o seguinte. Matemática, vocês estão vendo que é 5. Dessa forma, você teria que acertar mais a metade das questões. Inglês, como é 4, a média, você bastaria acertar mais de 4 questões, levando em consideração que era 10 questões. Você consegue me entender? Ou seja, a matéria que a média não for 5, você precisa acertar mais da metade. Como eram 14 questões, você precisaria ter acertado mais de 7 questões. Como eu tinha falado que nesse quesito de mediana eu tinha passado, as minhas notas foram as seguintes. A mediana em matemática foi 5, eu acertei 9. A mediana em português foi 5,714, que daria mais ou menos 8, né, se eu não estiver enganado. Levando em consideração que português tinha 14 questões. Eu acertei 8, estava dentro. História e Geografia, a mediana era 5, você precisaria acertar mais da metade. Geografia, 12 questões, né? E a média, a metade, 6. Eu acertei 8. Tô dentro. Inglês, a mediana era 4. Como era 10 questões, fica 4. Você precisaria acertar mais de 4 questões. Acertei 7. Tô dentro. Nessa primeira etapa eu passei da mediana. Chegou na nota de corte, que é realmente onde a galera pira, né? Aí o negócio fica um pouco mais complicado. Como eu falei, eu saberia responder aquelas questões que tivessem um pouco semelhantes ao Enem, porque eu não tinha estudado para ESA efetivamente. Aquelas questões, por exemplo, cara, matemática eu vacilei em algumas questões, mas em outra, velho, eu papirei, hein? Cara, essa questão é uma questão espelho de combinação, em que ele vai te dar, por exemplo, 3 coisas, né? Ó, ele fala 3 pratos de proteínas, ele fala frango, bife e ovo, 3 pratos de acompanhamento, farofa, arroz e macarrão, e 2 pratos de sobremesa, doce, leite e gelatina. Os militares devem pegar mais um item em cada prato. Desta forma, pode-se montar quantos tipos de refeições distintas? Combinação. O primeiro item ele fala que é 3 pratos de proteína, frango, bife e ovo. Dessa forma você chegaria a um resultado de cada um individualmente. 3, 3 e 2. Multiplicando 3 vezes 3 vezes 2, dá o resultado de 18. Eu não sei se eu consegui explicar muito bem, mas enfim. Segunda questão de matemática. Cara, essa segunda questão tava muito boa, hein, mano? Basicamente você teria que fazer 2 coisinhas, né? Você tiraria a progressão aritmética e depois o termo geral, no qual eu encontrei letra E. A terceira questão já foi um pouco mais difícil ainda. Essa terceira questão eu não soube fazer, porque esse assunto que eu não sei nem qual é, eu nunca nem tinha visto esse assunto. Confesso que essa questão aí eu voei. Cara, essa questão é muito perfeita. Essa questão, lei do seno. Na hora que eu bati o olho, eu falei, caralho, mano, que questão linda, velho. Olha essa questão. Essa questão que foi uma das anuladas do cilindro, eu fiquei com muita raiva. Na hora que eu vi essa questão anulada, mano... Não, na hora que eu vi essa questão não tinha resposta, eu falei, eu tava me chamando de burro. Na hora que eu vi essa questão e não tinha alternativa, eu falei, que desgraça é essa, velho? Como é que eu virei burro do nada? Porque é um assunto que cai no Enem. Tão tal que eu já fiz um vídeo explicando essa questão, que caiu no Enem. Só que lá era cone, aqui é cilindro. Eu fiquei com muita raiva. Essa questão aqui, eu li ela, eu falei, mano, mentira, que é só isso aí? Mentira, velho, mentira. Essa questão aqui, basicamente, ele te dava uma equação. Volume é igual a 2 vezes o tempo. E falava quanto tempo ele alcançaria em 18... Quanto tempo levaria para alcançar 18 metros cúbicos. Cara, só substituir. Bota o 18 é igual a 2t. O 2, que está multiplicando o t, vem dividindo. 18 dividido para 2, 9. Letra A. Português, eu alcancei 8 questões de 12. E português estava já um pouco mais chato. Certo? Mas tem umas questões que, como eu falei, eu estava vendo as questões que eram semelhantes ao do Enem, eu consegui ver uma mera semelhança. E aquela questão de Machado de Assis foi uma muito boa, que ele basicamente colocava duas obras, né? Que no caso era a obra Helena
e A Memória Posta de Brás Cubas. E ele estava falando qual era a escola literária que estava relacionada a essas duas obras. E eu fiz o seguinte, aliás, que é essa bem daqui. Eu fiz o seguinte, eu me lembrei, poxa, século XIX, né? Século XIX. Começo do século XIX é o romantismo. Final do século XIX é o realismo. Dessa forma, eu já sabia de cara. Memórias Postas de Brás Cubas, Machado de Assis, pertence ali ao final do romantismo, mas ele é mais conhecido por ser realista, né? Por ser uma das escolas literárias realistas. Dessa forma, bate o olho, Memórias Postas de Brás Cubas, realismo, respectivamente. E o que faltava, basicamente, era a letra B. A letra B só tinha realismo com o segundo negocinho, uma vez que era respectivamente. Passando, cara, essa questão eu fiquei com raiva, mano. Essa questão tava uma... Olha, eu fiquei com raiva quando... Nossa, que era a questão do modernismo. Mano, cara, é uma vergonha ter errado essa questão. O modernismo, basicamente, foi uma escola literária que teve o intuito de... Como é que eu posso dizer? De quebrar os paradigmas antes implementados na sociedade brasileira. Você se lembra daquele negócio do me dê um cigarro? Ele fala, né? O cara fala, dê-me um cigarro. Mas eu digo, me dê um cigarro. E a gente sabe que, gramaticalmente, me dá um cigarro está errado, porque o pronome tem que ficar atrás. O pronome oblíquo ele tem que ficar depois do verbo, quando começa uma oração, né? Então, no caso de me dá um cigarro, gramaticalmente falando, estaria correto a oração dê-me um cigarro. Ele fala o que nessa estrutura poética? Que ele vai contra os paradigmas antes implementados. Dessa forma eu errei essa questão, eu fiquei com uma raiva, você não tem imaginado a raiva que eu fiquei. Que ele fala, valorização da língua falada e suas formas típicas como recurso literário, libertando os textos dos modelos acadêmicos. Olha o que ele fala. Os modernistas, eles tinham a intenção de valorizar a língua, valorizar aquele cara do campo, do jeito que ele falava, valorizar o abrasileirado, o português abrasileirado, e não o gramaticado, entendeu? Por isso que ele fala aqui, libertando os textos dos modelos acadêmicos esses que eram implementados em escolas literárias anteriores. Passando um pouco para geografia e história do Brasil, foi a matéria que eu mais acertei, né? Eu acertei, deixa eu ver aqui quanto foi, eu acertei 8 de 12, e foi a matéria que eu mais gostei. Batendo-se logo de cara, eu peguei essa questão aqui, cara, essa questão, meu professor Edson, muito obrigado aí. Na hora que eu bati de cara nessa questão, ele estava perguntando os agentes externos, que podem modificar, por exemplo, o relevo, e os agentes externos que podem modificar o relevo, é o intemperismo, sendo ele físico ou químico. Essa questão que eu nem tive dor de cabeça. Por quê? Porque dá para responder por eliminação. Olha só. Tectonismo, placa tectônica, interno. Abalo sísmico, interno. Vulcanismo, interno. Terremotos, internos. Ou seja, basicamente, intemperismo era o único que estava faltando para ser agente externo. Agora eu vou te falar uma questão que eu acertei naquele estudo que eu te falei que eu estava estudando só uma semana ali da prova. Usina de Itaipu. A usina de Itaipu, que foi construída no governo Médici, se não estiver enganado, ele estava perguntando isso, né? Qual foi o governo que foi construído na época de Médici, Estado Militar e tal? Que foi a obra faraônica da hidrelétrica de Itaipu. Dessa forma, essa questão aqui era muito semelhante a uma questão que eu já tinha feito em provas anteriores, naqueles 4 diazinhos que eu peguei para estudar. Falando agora de inglês, em inglês eu consegui uma pontuação muito boa, 7 de 10, que foi uma das matérias que eu achei melhores, basicamente, para tu ver como é que a escola ajuda. A escola ela fala muito negócio de verbo to be, certo? É um negócio até chato. Olha a última questão. Ele basicamente estava perguntando o que é que colocava aqui antes do we. O que é que coloca o we? Olha só, I am, he is, she is, it is, you are, we are, they are. Eu não sou muito bom de inglês, aliás, que é uma matéria que eu nem escolho, tu é longe, escolho sempre espanhol. E, cara, eu acertei isso aqui, tipo assim, eu acertei essa questão, eu falei, mano, será se é área mesmo? Tem uma pegadinha, velho, tem que ter uma pegadinha, mano. E falando um pouco da prova da ESA, a prova da ESA não é uma prova difícil em comparação, por exemplo, com o Enem, porque o Enem é muito cansativo, por conseguinte, pelo cansaço você pode errar muitas questões de bobeira. Na ESA, por ser uma prova de 50 questões, que você tem até um tempo muito bom pra fazer a prova, você consegue discernir aquelas questões ali de, pô, isso aqui tem uma pegadinha, isso aqui não tem. Pegadinha essa, isso aqui tem muito na prova do Enem. E eu vou te falar como é que ficou minha média no final de tudo. Olha só, a minha média no final de tudo deu 6,425. É uma média muito, não vou falar muito baixa, mas é uma média ali que ficou um pouco longe da nota de corte, a qual o último colocado obteve êxito, né, para passar no concurso da ESA. Mas eu tô muito feliz porque foi minha primeira prova da ESA, velho. Foi minha primeira prova militar e eu não tinha estudado efetivamente. E quem sabe eu posso estudar até efetivamente para essa prova, né? Mas próximo ano é o ano dos concursos, o qual eu vou fazer. E eu tô muito ansioso para fazer esses concursos, inclusive a prova da ESA. E eu encerro o vídeo por aqui. Eu espero que eu tenha te ajudado de alguma maneira, explicando a minha nota de corte. Eu não tenho vergonha de dizer que eu não fui aprovado na ESA, que é um concurso super concorrido, mais de 100 mil pessoas fazendo para 1.100 vagas, é um negócio um pouco complicado.
E eu espero que eu possa ter te ajudado. E principalmente eu espero que tua aprovação, caso tu queira seguir para esse rumo militar, tu possa conseguir também. Da mesma forma, por exemplo, que tu quiser vestibular, algum vestibular de medicina, de engenharia, de alguma coisa, que tu vai conseguir, porque Deus vai te abençoar, cara. E eu espero que vocês fiquem bem e que vocês passem um ano novo, um Réveillon muito massa, que Deus possa te abençoar sempre. Eu tô ficando por aqui e até mais.